formei, vai completar 2 anos agora. Atualmente eu estou estudando para a prova de residência, pretendo fazer clínica médica, tenho o objetivo de seguir carreira acadêmica de professor e de pesquisador. E por que eu imagino que o Felipe me chamou para falar aqui hoje? Porque desde mais ou menos a metade da minha graduação de maneira efetiva, um pouquinho antes eu comecei a pensar nisso, eu já comecei a me interessar por medicina baseada em evidências e educação médica particularmente. E como esses são tópicos que eu me interessei bastante, faz basicamente terceiro, quarto, quinto, sexto, mais 2, uns 6 anos que eu estudo sobre isso. E como eu vou falar aqui hoje para vocês, é um processo de educação continuada, MBA. Você não vai ter tipo, calma aí, deixa eu pegar esse livro aqui que eu vou aprender todo MBA. Isso não existe. Então, cada vez você vai adquirindo novos conhecimentos. Então, por que eu estou falando isso? Se fosse para dar uma aula de estatística, muito provavelmente seria mais proveitoso um médico sanitarista, um epidemiologista ou um pesquisador. Então, eu pensei em fazer uma abordagem diferente aqui com vocês. Para quem me acompanha no Instagram profissional, que é Dr. Vitor Borim, eu faço vários comentários em relação ao jeito que a nossa educação médica é feita, os problemas com isso, possíveis propostas de solução e como integrar a MBA e os 3 pilares com a prática clínica. Então, eu pensei em fazer um negócio mais aberto. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer um comentário, pode ligar a câmera, ligar o microfone, chamar no chat, interromper. Não vai ter slide nem nada disso. Eu separei alguns tópicos em ordem cronológica que eu acho importante a gente discutir e são basicamente coisas que eu queria que tivessem falado para mim enquanto eu ainda estava na graduação. Eu vou tentar falar por ordem, como tem alunos de todos os anos, vou começar do ciclo básico, vou para o ciclo clínico, depois para o internato, daí para a vida de recém-formado, e todos os conselhos, insights, recomendações servem mesmo para quem já passou dessa fase. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre mim, sobre alguma coisa assim, pode perguntar, e sintam-se à vontade para ligar a câmera, ligar o microfone e falar em qualquer momento. O objetivo disso aqui é ser zero formal, é mais um bate-papo com alguém que está provavelmente alguns poucos anos na frente de vocês e gostaria de ter recebido alguns conselhos enquanto eu estava no longo da graduação ou logo que eu me formei e afim. Beleza. Então, assim, vamos começar aqui falando do ciclo básico. Eu separei alguns tópicos que eu acho relevantes ressaltar, são coisas que não falam para a gente, são coisas que não são ditas na graduação de maneira habitual, e são coisas que muitos alunos médicos, residentes e até gente mais experiente, com vários anos de prática, não tem isso tão claro na cabeça. Então, primeiro, eu queria falar sobre o racional fisiopatológico do ciclo básico. A gente passa basicamente os 2 primeiros anos da graduação entendendo onde está o que no nosso corpo, como as coisas funcionam micro e macroscopicamente, de várias maneiras distintas. Então, você passa no seu vestibular, você fala agora, eu vou ser médico, e você vai lá para a sua graduação. A primeira coisa que você vai dar de cara é com anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica e as outras matérias do ciclo básico. Esse racional fisiopatológico, ele tem uma importância ímpar na medicina, porque ele vai dar o substrato teórico e os subsídios para todo o componente subjetivo do seu raciocínio clínico. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente algum leigo consegue raciocinar acerca de um diagnóstico, uma complicação, o efeito de um tratamento, da mesma forma que alguém que teve esse ciclo básico, mesmo se explicado características da doença. E isso é o que forma o principal componente subjetivo do nosso processo de raciocínio mental. Por quê? Porque para eu tentar predizer o que vai acontecer no futuro em relação a uma complicação, a um desfecho favorável ou desfavorável, e para eu tentar entender o que está acontecendo no presente, eu tenho que ter uma base teórica de como as coisas funcionam. Algumas coisas mais relevantes e outras mais irrelevantes. Só que um dos problemas que a gente começa aqui é que na graduação isso não é dado de maneira a correlacionar com a importância clínica. Então você vai ter uma aula de bioquímica, você não vai ter
a finalidade das grandes vias metabólicas isoladas. Como o corpo se comporta num jejum prolongado ou num catabolismo por uma síndrome inflamatória multissistêmica, ou, sei lá, num diabetes, numa cetoacidose diabética e afins. Lógico, em algum momento da sua disciplina de bioquímica, nos 6 meses a 2 anos que você pode ter, alguém vai te falar isso. Só que, a grosso modo, é dado o micro e não o macro. Cai na sua prova. Qual enzima é responsável pela conversão do colesterol? E daí, ao invés de alguém dar o racional por trás disso, como que eu vou raciocinar? Nossa, uma estatina é inibidor da HMG-CoA redutase. Eles vão lá e dão as vias nos pormenores, as enzimas nome a nome, os produtos e subprodutos nome a nome. Coisas que podem ter alguma utilidade indireta, mas não são o enfoque principal. Então, uma das primeiras críticas que eu faço é a falta de enfoque clínico das matérias básicas. Por que eu pego e vou dar anatomia do crânio lá na primeira aula da primeira semana, porque o professor decidiu dar crânio caudal, e eu começo a falar todos os acidentes ósseos do crânio, mesmo aqueles que não têm nenhuma correlação clínica para o generalista. Porque, assim, a faculdade de medicina, ela tem que ter como principal objetivo formar bons generalistas e não bons mini super especialistas. Então, quando eu estou pensando em educação médica, eu estou pensando em formar alguém para ser um bom generalista. É lógico, eu vou dar coisas da especialidade também, eu vou aprofundar em coisas também, mas a ideia principal é essa. Então, por que na primeira prova de anatomia você tem 500 acidentes ósseos que não tem nenhuma relevância ou repercussão clínica para alguém que não vai fazer uma cirurgia naquele local, depois de, sei lá, uma neurocirurgia, se for no crânio, 5 anos de residência, onde a pessoa vai ter tempo de aprender os pormenores necessários. Então, por que que não é dada de maneira com enfoque para relevância clínica? Conversando disso no Instagram, eu ouço relatos bizarros, assim, gente que tem durante a graduação fisiologia do mergulho em profundo ou em grandes altitudes. São coisas que são completamente desconectadas com a realidade do dia a dia. E o aluno que entra, ele não tem a maturidade ainda, e eu não falo maturidade num tom pejorativo, eu falo de experiência à exposição crônica, não chamar alguém de maturo, para selecionar o que é importante e o que não é importante para você levar com você. E as provas, imagino que todo mundo há de concordar comigo que muito menos, né? Na prova de bioquímica, a primeira, segunda, terceira questão é qual a enzima é o subproduto da reação tal? Quantos NADs tem no ciclo de... Meu, pelo amor de Deus, né? Não vejo basicamente nenhuma utilidade na prática cotidiana do generalista para você ficar perguntando rodapé microbiológico. E eu não estou falando que não é importante você ter histologia, você ter anatomia, você ter fisiologia, você ter bioquímica. Eu estou falando que existe uma desproporção entre a relevância para você como profissional formado daquilo e a carga horária. Então, eu ter 6 meses de cardio, sendo que eu vou me formar, trabalhar num PS, ou que seja numa UBS, atender cardio todos os dias, e ter 2 anos de uma matéria básica que eu basicamente não uso no meu dia a dia, por exemplo, histologia. Eu não lembro quando foi a última vez que eu vi uma lâmina de alguma coisa que não fosse alguma coisa decorada para a prova de residência médica. Lógico, tem muita relevância para patologistas, dermato, hemato, e inclusive cirurgião, e pode ter alguma relevância para o generalista também, de maneira indireta, mas assim, o que eu estou dizendo é que existe uma desproporção entre a relevância do tema e o enfoque dele durante a graduação. Só que, tu acha que o problema está no método de ensino tradicional? Olha, se você estiver perguntando em relação a tradicional versus PBL, não acho. Eu acho que dá no mesmo nos dois se não for feito da maneira adequada. Eu acho que muitas vezes, os professores que estão te ensinando as matérias básicas não têm contato com a prática clínica. Então, é difícil saber o que é relevante se eu não tenho contato. E 2, a grade de medicina é extremamente secular. Então, a gente dá medicina assim faz muito tempo. Só que a quantidade de descobertas novas nos últimos 10 anos de atualizações em relação ao tratamento, diagnóstico, enfim,
ela supera os 90 anos anteriores que precedem. Então, a medicina aumentou muito, mas o tempo do curso não aumentou e a grade não mudou. E é por isso que, atualmente, é insuficiente o jeito que é dado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Só que a questão que eu estava chegando é a seguinte. Se o meu professor não foca no que é importante para a vida, e eu não sei o que é importante para a vida, o que eu faço? Porque fazer uma crítica em relação ao sistema de educação provavelmente não vai ter benefício nenhum para mim. Se a minha faculdade for mudar isso, vai mudar daqui a 5, 6 anos, talvez esteja até formado. Então, os alunos, eles têm que dar um jeito de buscar o que falta dentro da graduação por fora, porque também não adianta a gente ficar reclamando de um problema totalmente legítimo, só que não fazer nada para correr atrás da solução e falar simplesmente, é culpa do modelo de ensino, então, sei lá, não vou dar o meu melhor. Não tem como ser desse jeito também. E beleza. Então, eu estou falando que o racional fisiopatológico, ele é o seu raciocínio clínico. Então, sempre vale a pena tentar relacionar qualquer uma das coisas que é ensinada a uma condição clínica, fisiológica ou patológica, na qual esse raciocínio pode mudar alguma coisa. Mesmo sem ter conhecimento específico sobre as doenças, em algum momento alguém vai te falar de diabetes, de metabolismo anaeróbio na sepse, de alguma coisa assim, e você vai lá e dá uma lida por cima de como esse mecanismo pode ter algum impacto numa doença que você vai ver lá para frente. E tenha em mente de que a prova não está avaliando, na maioria das vezes, se você aprendeu o que é relevante para você ser um bom profissional, mas o que aquele professor que é especialista naquilo considera importante. Então, assim, mas eu decorei toda a anatomia para a prova, eu desenho o plexo braquial inteiro, só que eu esqueci um mês depois. O generalista geralmente precisa topografar uma lesão cervical a ponto de ter alguma alteração neurológica focal no plexo braquial? Incomum, né? Então, assim, ignore, não para a prova, mas para a vida. Para a prova você decora o que precisar, porque todo mundo tem que passar, mas conhecimentos consultáveis ou que não têm uma relevância clínica. Muito provavelmente, no ciclo básico, você não vai conseguir ter esse filtro de maneira impecável. No ciclo clínico, você vai ver o que realmente era importante, o que não era tão importante. E aproveitando essa deixa dos mecanismos, os mecanismos eles são basicamente 1/3 da nossa formação médica no Brasil. Então, a gente tem 2 anos de ciclo básico que vão ter disciplinas mais clínicas, como uma APS já, ou uma semiologia, mas a maioria é mecanismo. E, ao longo das graduações, não ensinam para a gente qual é a relevância real dos mecanismos, o que resulta numa supervalorização deles. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, você vai usar o seu racional fisiopatológico para algumas coisas. Por exemplo, raciocínio clínico diagnóstico. Por exemplo, plausibilidade para testar uma hipótese dentro de um estudo clínico. Por exemplo, aquele feeling que só aquele médico mais experiente tem de se o paciente está grave ou não, ou se vai ter algum desfecho deletério iminente ou não. Isso tem o componente da experiência clínica, mas também tem o componente do racional fisiopatológico. Agora, os mecanismos, eles não são suficientes para muitas coisas. Por um exemplo, demonstrar eficácia terapêutica. Imagino que quem está aqui já tem um interesse em MBE, já sabe disso, mas isso é uma coisa que sempre tem que ser ressaltada. Algo funcionar não é suficiente para eu prescrever. E a gente passa muito mais tempo ao longo da graduação, inclusive no ciclo clínico e no internato, falando para os alunos o mecanismo pelo qual algo funcionaria do que se de fato aquilo funciona. E eu acho isso totalmente contraprodutivo, porque eu acho importante eu saber o porquê algo funciona, mas eu acho muito mais importante saber se algo funciona. Então, assim, quando você pega uma coisa que não tem um mecanismo totalmente elucidado, por exemplo, um propranolol, beta-bloqueador para profilaxia de enxaqueca, faz alguma diferença objetiva eu não saber o porquê, por qual mecanismo, de maneira 100% elucidada aquilo funciona,
se eu tenho um estudo clínico com baixo risco de vieses demonstrando redução de 50% das crises em um mês com o uso, qual dos dois parece mais importante para você? Só que pensa agora e tenta lembrar todas as vezes que vocês estiveram num estágio. Numa UBS, numa discussão de caso clínico, num PBL, num hospital, no internato. As perguntas que os preceptores fazem para vocês são relativas a se de fato algo funciona e da onde você tirou essa informação, a referência, ou o porquê funcionaria. E assim, muitas vezes esses mecanismos, os professores aprenderam na faculdade e eles já foram até desprovados. E mesmo assim, todo mundo bate na tecla, como se fosse mais importante o mecanismo pelo qual algo ocorre do que se de fato algo ocorre. E isso gera uma impressão subjetiva nos alunos de que mecanismos são suficientes para tudo. Então, quando eu te pergunto por que você dá um IECA para uma insuficiência cardíaca congestiva, IECA inibidor da enzima conversora da angiotensina, para quem está nos primeiros períodos. Então, quando eu te pergunto por que você dá isso para insuficiência cardíaca congestiva, com fração de ejeção reduzida, você não deveria me responder algum mecanismo de remodelação cardíaca ligado à bradicimina. Você deveria me responder porque reduz a mortalidade cardiovascular de acordo com o Trial X. Quantas vezes vocês veem essa ser a resposta de algum aluno ou a resposta que o professor quer? Basicamente nenhuma. E é aí a hora que começa o seu insight, que eu não tive maturidade para fazer isso no meu ciclo básico, mas eu gostaria de ter tido, que é a importância da metodologia científica, que é um dos tripés da MBA, então é metodologia científica, raciocínio clínico / expertise clínica e preferências e valores do meu paciente. A Raquel, ou Rachel, não sei a pronúncia, falou que tem a impressão que grande parte dos médicos não falam dos trials. Eu te falo mais, grande parte dos médicos não conhecem os trials. Isso, exatamente. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui sobre a metodologia científica. Então, assim, enquanto você está na graduação, você tem um professor que te ensina. Enquanto você está na residência, você tem um preceptor que te ensina. E quando você sai desses, você não sabe filtrar a qualidade da informação. Você aprende como? No congresso, uma vez por ano, que o palestrante vai lá e fala o que quiser? Lendo às cegas qualquer estudo que você acha no PubMed sem saber interpretar? Ou de orelhada com um colega plantonista que é mais experiente? Vocês percebem como todas essas você depende de outra pessoa para adquirir um conhecimento novo? E isso é um grande problema, porque médico, e a gente viu isso veemente agora nessa pandemia, não sabe filtrar a qualidade da informação. Por quê? Porque a metodologia científica geralmente é dada no primeiro ano e os alunos, da mesma forma que eu fiz isso, pensam: para que eu vou aprender isso? Eu não vou ser pesquisador. Isso é besteira. Eu não quero saber essas coisas de estatística. Eu quero saber medicina. Não tem como você saber medicina sem saber filtrar a qualidade da informação. E se a sua faculdade não te dá o suficiente de metodologia científica, como é nas maiores, na maioria das faculdades por aí, inclusive as grandes, você não consegue ter autonomia para filtrar qual informação é confiável ou não, qual é a magnitude do efeito, como eu extrapolo isso para a minha prática clínica. E uma frase da Choosing Wisely bem legal é: o paciente não consegue exercer uma autonomia real se as expectativas forem irreais. Então, se nem o médico que está falando para ele a opção terapêutica sabe se aquilo de fato funciona e o quanto aquilo funciona e para quem aquilo funciona, como que o paciente vai exercer qualquer tipo de autonomia numa consulta? Não tem como. Então, essa ideia que a Raquel acabou de falar, e se for Rachel, me corrija, por favor, é que médicos têm que congresso é atualização. Congresso é mais coffee break, desculpa para viajar. E não estou falando mal de congresso. Tem muito pesquisador muito bom e tem muito congresso muito bom. Mas ele não te exime de você saber filtrar a qualidade da informação, porque o palestrante que está lá, ele também tem os vieses dele. E se você não sabe fazer uma análise imparcial de dados, você está sujeito à opinião do especialista do mesmo jeito. Então, o que eu quero falar para vocês agora é que, inequivocamente, você vai ter que estudar metodologia científica
se você quiser ser um médico minimamente razoável, ponto. Não existe nenhuma possibilidade de você ser um médico bom sem saber o básico disso. E a falta de conhecimento básico sobre metodologia científica é o que leva médicos a tomarem extrapolações fisiopatológicas como suficientes para modificar a conduta. E a gente tem vários exemplos na história da medicina de coisas que a gente fez porque faziam muito sentido e quando estudamos adequadamente aumentaram a mortalidade. Por exemplo, o protótipo dos medical reversals, que é isso, a gente recomenda alguma coisa antes de ter um estudo adequado e daí quando a gente estuda ele prejudica os pacientes, é o CAST trial. Basicamente, pacientes que sofreram um infarto, eles têm uma maior incidência de arritmias, sejam elas de reperfusão no paciente que vai para trombólise, ou sejam arritmias das mais variadas. Pacientes que infartaram têm uma maior mortalidade cardiovascular. Pelo racional fisiopatológico, o que muita gente pensou? Pô, o paciente infarta, ele tem mais arritmia e morre mais, se eu der um antiarrítmico, ele vai morrer menos. E daí começou a história da flecainida e eicainida no pós-infarto. Só que daí eles fizeram um trial que chamou CAST Trial, que foi publicado, se não me engano, no New England, na década de 90, e eles viram que a flecainida e a eicainida aumentaram a mortalidade cardiovascular. Ou seja, era melhor que esse paciente que infartou não tivesse tido essa prescrição médica. E por que isso aconteceu? Depois foram estudar os mecanismos e viram que as arritmias eram mecanismos compensatórios. Mas a questão é muita falta de humildade a gente achar que sabe tudo sobre o corpo humano, ou que o corpo humano tem a obrigação de fazer sentido para a gente. E o racional fisiopatológico para modificar uma conduta terapêutica por uma via específica é totalmente dissociado com a big picture, que é uma visão global do funcionamento do corpo humano. Então, assim, que é o exemplo mais caricatural de todos, o débito cardíaco, ele depende da frequência cardíaca e do volume sistólico final. Insuficiência cardíaca, em geral, tem uma redução de débito cardíaco. Logo, se eu der um remédio que reduz algum desses dois componentes, eu aumento a mortalidade na insuficiência cardíaca. Certo? Mentira. Beta-bloqueador que reduz frequência cardíaca é uma das poucas drogas que reduz mortalidade, em vez de aumentar. O racional fisiopatológico dizia o contrário. Enquanto meu pai estava se formando em medicina, beta-bloque era proscrito no ICC. Então, não basta o racional. O racional, ele te leva até um ponto de plausibilidade. Mas, depois da plausibilidade, a gente tem que ter a probabilidade e a demonstração de eficácia. Eu sinto falta de médicos e estudantes estudando sobre a PBE. Apenas pegam um primeiro artigo sem interpretar. Porque não só você tem que saber como interpretar, o que é difícil, porque tem várias coisas envolvidas, desde saber como formular uma pergunta clínica, conhecer os delineamentos de estudos epidemiológicos, saber a diferença entre um desfecho clinicamente significativo ou um desfecho substituto validado e não validado, saber os testes estatísticos e a finalidade para ver a validade interna, saber o risco de viés, e daí eu consigo falar meia hora sobre isso. É difícil. Não tem tudo no mesmo lugar. Você vai ter que estudar por um longo período de tempo e a maioria não entende a importância porque não é dado esse enfoque de importância dentro de uma graduação mecanicista. Você acha que isso interfere nas condutas de encaminhamento do paciente a outros profissionais, como, por exemplo, fisioterapia? Acho que interfere em basicamente tudo na medicina. E isso, eu sei que não tem só estudante de medicina e médico aqui, também serve para as outras especialidades. Porque se a medicina está caminhando na MBE, muitas outras têm muito mais dificuldades. Por exemplo, psicologia baseada em evidências, que tem que lidar com o componente subjetivo da pessoa, ou nutrição baseada em evidências, que é muito difícil de você isolar fatores confundidores. Sei lá, o que a pessoa comeu por 10 anos, como é que eu faço alguém não comer algo por 10 anos para fazer um grupo de controle? Então, assim, em todas as especialidades da área da saúde, isso importa. Algumas vão ter mais literatura, algumas vão ter menos, mas o raciocínio não é ter ensaio clínico randomizado para tudo. É eu usar a melhor evidência disponível, aliada à minha expertise e raciocínio clínico, para adequar
às preferências e valores do meu paciente. É isso. E o ego, igual a Raquel falou, é o maior inimigo da medicina baseada em evidências, porque na medicina baseada em evidências, você vê a eficácia real das intervenções. Na maioria das vezes, a não ser uma doença que, sei lá, uma ficha vermelha, uma emergência drástica, ou algo com benefício inequívoco, os pacientes melhoram sozinhos e a gente só dá suporte enquanto isso. E isso reduz um pouco daquela noção de que o médico modifica a vida dos nossos pacientes. A gente modifica, só não com a magnitude que a gente pensa. Então, MB é realmente um exercício de humildade. E daí, se a gente já falou do racional, da importância do racional fisiopatológico e das limitações, a gente tem que falar da coisa mais comum, que é de quem não segue isso, que é aquele velho plantonista que todo mundo conhece, que fala na prática é diferente. Por que ele fala na prática é diferente? Por que ele joga uma clínica é soberana para falar que a clínica é melhor que os estudos, sem que a frase nem significa isso? A frase a clínica é soberana significa que exames complementares são subsidiados ao quadro clínico do meu paciente. Então, para eu interpretar um exame, eu tenho que saber qual é a clínica dele. É isso que significa a clínica soberana. Não quer dizer que o exame é desnecessário, não quer dizer que clínica é melhor que cirurgia, não quer dizer que olhar clínico é melhor que estudo científico. E todo mundo conhece, eu ouso dizer que a maioria dos médicos, alguém que fala na prática é diferente, ou a clínica é soberana para usar a conduta de orelhada. E isso ficou mais exacerbado ainda na pandemia, né? Aquela frase que todo mundo falava de não dar tempo de esperar os estudos, dá a impressão que a gente sabe que algo funciona antes dos estudos, e não sabe. Não tem como você saber se algo funciona que não foi estudado. Lógico, tirando, sei lá, plausibilidade extrema, pular de um avião com paraquedas ou sem, alguma coisa bizarra assim. Mas não tem como eu ver uma redução absoluta do risco de desfechos deletérios no longo prazo em comparação entre dois grupos numa intervenção ultra específica com o meu olhar clínico. E se não tem como eu ver isso, eu não tenho como saber se alguma coisa funciona. E se eu não tenho como saber se alguma coisa funciona, com o meu olhar clínico, a maior falácia que todo mundo propaga por aí é na prática é diferente. A prática até pode ser diferente quando a gente fala de nem todos os estudos englobam populações de pacientes similares à minha. Então, eu vou fazer um estudo para ICC e eu excluo o paciente nefropata, o que eu faço com o meu paciente que tem ICC e é nefropata? Então, na prática, eu posso ter dificuldade da validade externa de extrapolar uma informação obtida num estudo para o meu paciente, mas a minha observação clínica jamais vai ser superior a um estudo controlado. E é por isso que a gente tem que se familiarizar, ainda no ciclo básico, com o conceito de probabilidade. Probabilidade mesmo, da matemática, não estou falando que alguém precisa estar fazendo conta, mas assim, por que a gente fala que em medicina não tem sempre e nem nunca? Não é só um jargão besta isso. É porque a gente sempre tem que pensar com probabilidade, e quem não pensa com probabilidade está fadado a errar por vieses cognitivos. Então, assim, o que eu vejo muito, as pessoas que não consideram a probabilidade para interpretar exames clínicos e a probabilidade na semiologia. A gente é ensinado desde o começo da graduação que exames são coisas objetivas e achados semiológicos são taxativos. O que eu quero dizer com taxativo? Bloomberg positivo, descompressão brusca positiva, é sinal de peritonite. Isso leva o aluno a pensar que todo Bloomberg positivo tem peritonite e todo Bloomberg negativo está excluído a peritonite. Só que num modelo de raciocínio probabilístico isso não existe. Nenhum sinal é 100% sensível e específico. Então, sempre vão ter os resultados falsos para o exame físico e os resultados falsos para o teste diagnóstico. O teste diagnóstico ele é um pouco mais objetivo, porque ele geralmente te dá um resultado pontual. Na semiologia, não só tem isso, como tem a variabilidade interobservador. Claramente, eu não sou capaz de fazer uma DB e perceber um sinal alterado igual um cirurgião experiente. Claramente, eu não consigo auscultar um sopro fino
igual um cardiologista experiente. Então, você pegar um sinal que pouca gente consegue utilizar, não fala a favor de você ser muito foda. Essa é uma frase que o José Alencar me falou. Fala a favor do sinal ser muito ruim. Só que não é assim que a gente é ensinado. Então, na semiologia, a gente não deveria pensar nos achados no exame físico. Quantas vezes é citado em aula de semiologia? Para mim, nenhuma. Eu nunca ouvi isso. A gente não deveria pensar nos achados do exame físico como taxativos, mas sim como modificadores de probabilidade. O que eu quero dizer com isso? Várias vezes eu vejo um recém-formado cometendo uma gafe assim. O meu paciente, ele tem uma cara de cavalo, ele tem uma crina de cavalo, ele trota igual um cavalo, ele tá com uma sela de cavalo, só que na pata traseira direita, ele tem uma listra e alguém vai lá e fala que ele é uma zebra por um achado pontual do exame físico. Eu tenho certeza que vocês já viram isso acontecer. É uma história típica de alguma coisa, é evolução típica de alguma coisa. O paciente é grupo de risco para essa coisa e alguém pega e fala, não, mas eu achei um achado semiológico que é sugestivo de tal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, do sinal de Frank, que é uma prega longitudinal na orelha e que é associado com doença cardiovascular. Cara, o estudo que validou essa associação, ele aferiu esse sinal em pacientes de uma unidade coronariana, ou seja, pacientes que foram para o cateterismo, que partem de uma altíssima probabilidade clínica inicial. Se eu pegar alguém da minha idade que tem uma prega longitudinal na orelha, isso é uma prega longitudinal na orelha. Eu não tenho que rastrear a doença cardiovascular nessa pessoa. Você percebe como eu estou falando que o sinal é um modificador de probabilidade e ele não é taxativo? Então, para ele modificar uma probabilidade, eu tenho que saber qual é a probabilidade. E é aí que vem aquele conceito de probabilidade pré-teste, que eu estimo a probabilidade do meu paciente ter a doença antes de eu buscar achados semiológicos específicos ou pedir exames complementares que o beta-HCG modifiquem 100 vezes a probabilidade de gravidez, porque outras condições com beta-HCG positivo, como tumores embrionários, enfim, são raríssimos. Qual a chance de eu estar grávido com beta positivo? Zero. Por quê? Porque 100 vezes zero continua sendo zero. Então, quando eu parto do pressuposto de que um exame complementar é um modificador de probabilidade, eu abro a minha cabeça para confiar mais no raciocínio clínico do que num resultado no papel. Everson, tento ensinar isso nas minhas monitorias de sêmio, mas é difícil mudar esse racional depois de já terem sido ensinados. Sim. Inclusive, a maioria dos semiologistas acha isso errado e acha isso ofensivo, porque você está descaracterizando a semiologia tradicional. Mas vocês concordam comigo que a semiologia tradicional, ela tem as suas gafes? Porque, assim, se eu não sei o quanto aquele sinal modifica a probabilidade, eu não sei como interpretar. Porque vamos supor que eu pense em prevalência de sintoma. A maioria esmagadora dos pacientes que têm dengue tem febre. Isso é claro. Então, se eu estou suspeitando de dengue e o paciente não tem febre, isso reduz a minha probabilidade. Isso é um pensamento probabilístico. Agora vamos num taxativo. Se a maioria dos pacientes que têm dengue tem febre, se chega um paciente com febre isolada, sem mialgia, sem cefaleia, eu penso em dengue? Não. Então, calma. Então, você está me falando que a febre, no contexto de dengue como modificadora de probabilidade, depende da probabilidade inicial e do restante do quadro clínico. É exatamente isso que eu estou falando. Então, você pega sinais clássicos que a gente aprende na semiologia, tipo sinal de pancreatite necrohemorrágica, Gray Turner ou Cullen, hemorragia em flanco ou pé umbilical. Qual é a validação disso? O quanto isso consegue modificar a probabilidade? Não sei. E se eu não sei exatamente como interpretar isso. Nunca uma hemorragia no flanco vai ser exclusiva de pancreatite necrohemorrágica. Então, você concorda comigo que para eu pensar que isso é uma pancreatite com base nesse sinal, o meu paciente tem que ter uma dor abdominal, em faixa, em andar superior, estar desidratado, vomitando, enfim, qualquer modificador de probabilidade de pancreatite, então tudo vai depender do contexto. Olha outro exemplo, ao contrário, se eu estivesse falando só da semiologia e da frequência de sintomas. Anosmia ou ageusia é um sintoma infrequente na Covid-19.
Então, é estimado que mais ou menos 10 a 20% dos pacientes têm. Só que é o sintoma que mais modifica a probabilidade e o único que consegue fazer uma diferenciação clínica. Então, imagina a semiologia tradicional falar, a minoria dos pacientes tem isso, então não é importante. Calma. É bem importante. Porque nesse caso, ignorando no caso de uma pandemia, né, que eu consigo fazer um diagnóstico por critério epidemiológico de prevalência, mas vamos supor que a incidência de Covid é a mesma que de influenza, é a mesma que de resfriado comum. Uma anosmia modifica muito mais a probabilidade, mesmo a minoria dos meus pacientes tendo. Só que o que acontece? Os médicos não pensam assim, porque a gente não é ensinado assim. E daí o que você resulta? Vamos pegar um exemplo básico, dor de garganta. Das faringoamidalites, numa faixa etária, vamos lá, um homem jovem, em torno dos 20 anos, 20% são estreptocóccicas e 80% são de outras etiologias, principalmente virais, mas tem outras. E por que vale a pena eu discernir entre uma faringoamidalite estreptocócica e de uma não estreptocócica? Porque a estreptocócica tem risco aumentado para fazer um fenômeno imunomediado, que é a febre reumática, as outras não. Então é só por isso que importa. Se 20% são estreptocócicas, eu estou falando que a minoria dos meus pacientes tem uma faringoamidalite que vale a pena eu erradicar o estreptococo para prevenir febre reumática. Na emergência, no PS, quantos casos de dor de garganta saem com antibióticos? Se for mais que 20%, está errado. Basicamente todos. E daí, o que a gente aprendeu na semiologia tradicional? Placa de pus é indicativo de faringoamidalite bacteriana. Não é bem assim. A gente tem um score de probabilidade na faringoamidalite estreptocócica que chama Centor Score, modificado. Esse score ele conta com basicamente 4 a 5 critérios a depender da modificação, que é febre, linfonodomegalia dolorosa, ausência de tosse e exudato amidaliano, que é a placa de pus. Tem muito mais probabilidade de ser uma faringoamidalite estreptocócica o paciente que tem febre, não está tossindo e tem linfonodo do que o paciente que tem placa de pus isolada e está tossindo e não tem febre e não tem linfonodo. Alguém já falou isso para vocês numa aula de dor de garganta? Vocês percebem como ninguém considera a probabilidade para atender até uma queixa simples como uma dor de garganta? E entrando mais, em média, o antibiótico, mesmo em faringoamidalites estreptocócicas, não encurta significativamente o tempo de doença, encurta em mais ou menos 22 a 24 horas, ou seja, um dia. Só que o que acontece? Eu acordo com dor de garganta num dia, eu falo, vai passar. Eu espero 3 dias, não passa. Eu falo, vou procurar um médico. Demora mais um dia para eu conseguir a consulta com o médico, eu estou no 4º dia. Eu vou lá no médico, o cara vira e fala, tem placa de pus, vou passar o antibiótico. O antibiótico faz efeito em 48 horas. Quando, teoricamente, o antibiótico faria o efeito, eu estou no 6º dia. Qual que é a história natural de uma faringoamidalite? Duração entre 5 a 7 dias. Ou seja, eu ignoro a história natural da doença e eu autoprofetizo uma eficácia que não existe. Porque o médico não percebe isso, porque ele nunca leu nenhum estudo clínico sobre um antibiótico nessa doença. Porque ele não sabe o que é a história natural da doença, ele não sabe o que é regressão à média, ele não sabe o que é cálculo de probabilidade clínica. E daí, um paciente com baixíssima probabilidade, sei lá, só um exudato amidaliano tem em torno de 5% de chance, de probabilidade, foi mal, de ser uma faringoamidalite estreptocócica. Ou seja, se eu uso placa de pus na garganta como critério para dar antibiótico, a cada 100 eu erro em 95. Isso parece uma estatística razoável para alguém que está aqui? Então, é por isso que é importante você ter noções gerais de probabilidade desde o ciclo clínico. E essa é a parte mais densa. Eu já falei sobre o ciclo clínico. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se quiser ligar a câmera aí, pode ligar. Fica à vontade. Depois, foi mal, ciclo básico. Depois nós vamos falar do ciclo clínico, especificamente.
história do início dos sintomas importante, né? Com certeza. Então, você tem que conhecer a história clínica do seu paciente através da anamnese, e você tem que conhecer a história natural daquela doença para saber o que esperar, saber o que é o desvio da normalidade, saber o que é uma possível complicação e saber que não foi o sintomático aleatório, o antialérgico para tosse que você passou no 7º dia de uma tosse que já ia melhorar, que foi eficaz. E muito menos que você consegue ver se algo é eficaz porque você passa para o seu paciente e ele não volta. Pode ser que ele não volte até porque ele está morrendo, se você trabalha num serviço que não tem longitudinalidade. Maria Carolina, tem alguma bibliografia que recomende que abrange esses temas? Olha, esses temas em geral é bem complicado, porque cada um vai ter uma bibliografia específica. Por exemplo, no caso da semiologia baseada em evidências e esse raciocínio, a gente tem uma série do JAMA que é o The Rational, eu estou ditando, Clinical Examination, da série JAMA Evidence. Esse é um livro bom, ele está um pouco desatualizado como qualquer livro-texto, mas para você ter uma noção geral de probabilidade. Em relação à probabilidade na vida, tem livros até fora da medicina, como os do Nassim Taleb ou do Daniel Kahneman, que eu recomendo fortemente que todo mundo leia, que são Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, eu imagino que vocês já ouviram falar pelo menos, mas esses autores são muito bons. Dentro da parte de metodologia científica, um inicial que eu gosto é How to Read a Paper, da Tricia Greenhalgh, não sei escrever o sobrenome dela. Então, assim, como bibliografia geral, é isso, mas é o que eu falei, você não vai achar em um lugar uma referência para tudo isso. Então, é processo de educação continuada. Por exemplo, eu aprendo atualmente bastante com o Instagram, vendo, por exemplo, um post do Jung, do José Alencar, sendo que, assim, eu já li a maioria desses livros, textos sobre o assunto. Então, você vai ter que estudar por várias fontes diferentes, é educação continuada. Ninguém vai aprender isso de um ano para o outro, estudando em um lugar, em uma disciplina ou com um professor ensinando. Eu acho que o mais importante é você entender a importância disso e ir lentamente, progressivamente, ganhando mais conhecimento acerca do tema. E agora que a gente já deu uma introdução básica, eu queria falar sobre o ciclo clínico, uma coisa que muita gente tem dificuldade. Então, primeiro, se você está no ciclo clínico e ainda não estudou metodologia científica, e uma dica que eu não dei, mas, gente, aprenda inglês. Basicamente, todas as informações relevantes, novas, que saem de qualquer área da medicina são em inglês. Não tem como escapar. Google acadêmico, Google Tradutor quebra um galho, mas assim, no longo prazo não dá. Então, se você está no ciclo clínico e ainda não sabe metodologia científica em inglês, vale a pena começar a estudar. Porque senão você vai ficar do mesmo jeito que o médico formado que acha que a atualização é congresso, escravo do congresso, você fica refém do seu professor. E a gente tem que desconstruir essa ideia de que médicos são deuses infalíveis. Quando eu estou de preceptor do internato, eu estou conversando com os meus alunos e eu não sei, eu falo, eu não sei, vamos pesquisar. Só que muito professor não vai falar eu não sei, ou tem coisa que eu acho que sei e eu não sei. Só um minuto que eu já leio essa pergunta. E daí é a hora que você tem que checar. Então é aquela famosa frase, trust but verify. Então se eu não sei filtrar a qualidade da informação, eu sou obrigado a acreditar no que o meu professor me fala. E daí eu fico meio que refém do que ele falou, porque eu não tenho como saber se aquilo é verdade ou não. Deixa eu ver. Vitor, hoje se fala muito do tratamento de acordo com o modelo biopsicossocial no que se refere à dor. Mas na prática, muitos profissionais clínicos não sabem diferir o tipo de dor, ficam presos na neurofisiologia. Isso faz com que os pacientes acabam fazendo alto consumo de medicamentos, placebo ou nocebo. Olha, eu acho que assim, a gente tem uma tendência de superespecialização dentro da medicina, onde a maioria das pessoas viram pessoas que sabem muito de muito pouco. E os melhores especialistas que eu já conheci na minha vida eram bons generalistas. E quando você se especializa demais numa sub-área muito específica, você acaba não tendo tanta literatura sobre, e você acaba não tendo tantas pessoas que estudam tão a fundo aquele tema,
o que faz com que você raramente seja questionado. E quanto mais tempo você fica sem ser questionado, mais o seu ego infla e mais você repudia quando alguém te questiona. Então, assim, eu não tenho conhecimento específico da literatura específica do tratamento de dor crônica, porque não é uma coisa que eu manejo na minha prática clínica, mas eu vejo muitos super especialistas achando que estão acima dos outros profissionais da equipe multi, achando que estão acima dos outros colegas de especialidade, dos estudantes, e achando que estão acima até da literatura científica. E isso gera pessoas que têm conhecimentos aprofundados de coisas inúteis ou que não têm utilidade prática. Então, se você está me falando que o tratamento, de acordo com o modelo psicobiosocial, é importante, e eu não conheço a literatura em relação a isso, e os tipos de dor baseado meramente na fisiopatologia não tem tanta importância para o manejo clínico, quem sabe o mecanismo em pormenores da interleucina final da via metabólica pode ter uma falsa sensação de que ele sabe mais do que os outros, porque ele conhece uma coisa que é inútil para a prática a fundo. Então, é por isso que tem que sempre contextualizar as matérias básicas com a relevância clínica daquilo. E era nisso que eu ia entrar logo na sequência no ciclo clínico. Por exemplo, vamos supor que você está falando de uma insuficiência respiratória aguda hipercápnica. Você está retendo CO2. Você vai abrir lá seu CESS, o seu livro de medicina interna, seu Harrison, e vai estar lá, causas de insuficiência respiratória aguda hipercápnica. DPOC, basicão, doença pulmonar obstrutiva crônica, só que daí eles vão listar várias coisas, tipo doenças neuromusculares, doenças de distorção do arcabouço torácico que prejudicam a expansibilidade, intoxicação por drogas depressoras do sistema nervoso central. Ok, aqui a gente está falando de mecanismo de retenção de CO2. Só que quando você vai ver pacientes na vida real, essas causas são prevalentes? Porque se elas não forem prevalentes, talvez não seja tão importante ensinar, ou se eu for ensinar, não com enfoque. E daí você pega uma corte que analisa 3.000 pacientes admitidos na emergência com insuficiência respiratória aguda hipercápnica e vai ver quais são as principais causas. E daí está lá, por ordem de frequência. DPOC é 50% das causas. Depois vem ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Depois vem síndrome da hipoventilação da obesidade. E depois vem pneumonia. Ué, mas por que ICC e pneumonia vai dar hipercapnia? Não interessa. Muito provavelmente não dá, é uma pneumonia num paciente que tinha uma doença de base que exacerbou, ou uma cardiopatia crônica num paciente com uma ICC avançada que faz broncoespasmo, prejudica a troca gasosa, enfim. Você percebe que quando eu pego um livro e vejo as causas que eles listam, é completamente diferente das causas mais frequentes dentro de um hospital daquela síndrome específica. Qual dos dois você acha que é mais relevante para mim num hospital atendendo um paciente com insuficiência respiratória aguda hipercápnica? Saber o que de fato a maioria dos pacientes tem ou saber o que ele poderia ter se ele tivesse uma doença neuromuscular rara? Só que não é assim que é ensinado. E daí é o problema de professores que não dão as especialidades clínicas baseadas em evidência, mas sim baseado em livros textos desatualizados, baseados na prática clínica, ou eles até dão baseado em evidência, só que eles não te cobram as evidências, eles não te ensinam as evidências, ele não te fala de onde ele tirou aquela informação e ele não pergunta para você, ele te pergunta somente o mecanismo. Ou vou mais ainda, um professor que acha que em 6 meses de uma disciplina clínica ele vai formar um mini super especialista. Um professor de cardio que dá uma aula de miocardite puerperal e uma de Takotsubo e uma de ICC. E daí você se forma e vê só a ICC. E eu não estou falando que você não pode dar doenças raras, só faz diagnóstico raro quem conhece. Mas eu estou falando que tem que ser desproporcional isso, seja na maneira que é dado ou seja na maneira que é cobrado. Um aluno que tem uma prova que caiu o mesmo tanto de Lambert-Eaton e de AVC vai saber medíocremente, e medíocre não pejorativo, medíocre na média, AVC e Lambert-Eaton. Só que AVC ele vai ver basicamente todo dia, Lambert-Eaton eu nunca vi na minha vida. Então, não é suficiente eu saber
moderado da doença rara e moderado da doença mais prevalente. Para eu querer colocar um telhado de ouro e aprofundar num assunto, eu tenho que ter um alicerce de ouro. Porque se eu tiver um alicerce de barro, não sustenta. Então, você tem que dominar as doenças mais prevalentes. E é por isso a importância da epidemiologia clínica. Alexandre. Algo que percebi em minha formação é o salto lógico que é feito no estudo das doenças entre fisiopatologia das doenças pelos professores e livro-texto para tratamento e vias, justamente. É exatamente aquilo que eu estava te falando, que a gente que assume que, porque algo faz sentido, ele funciona. E, infelizmente, a gente tem que engolir. Então, alguma dica para quebrar esse ciclo? Eu vou dar logo na sequência da próxima coisa que eu vou falar. Então, assim, a gente já falou que mecanismos são importantes, mas são supervalorizados. Que a gente tem que saber metodologia científica. E que os especialistas muitas vezes não focam no que é importante para o generalista. Então, como saber o que é importante para o generalista? Ora, saber queixas mais frequentes e as etiologias mais frequentes de cada uma dessas queixas. Então, aí entra a epidemiologia. Porque, assim, se a minha probabilidade clínica para eu pedir um exame complementar depende da probabilidade pré-teste, a probabilidade pré-teste depende da prevalência daquela doença na população e a compatibilidade do quadro clínico. Então, se chega um paciente com insuficiência respiratória aguda hipercápnica, eu não vou pensar que ele tem uma distrofia muscular de Duchenne. Eu nem sei se isso dá uma insuficiência respiratória aguda hipercápnica, é só um exemplo. Eu vou pensar que ele tem o quê? O DPAC, o ICC, ou hipoventilação da obesidade, que é consequência da apneia obstrutiva do sono, ou uma pneumonia. E só depois que eu pensei nas causas mais prevalentes, que eu excluí os cavalos, que eu começo a pensar nas zebras. Então, para eu saber o que é importante eu saber, eu tenho que saber a frequência das coisas na população em cenários específicos. E é por isso que a gente tem cortes que analisam isso. Por exemplo, 43% das queixas de dor abdominal no PS são de causas extraabdominais. Então, causas que não estão relacionadas às vísceras parenquimatosas abdominais e intraperitoneais. Então, se eu estou pensando nas prevalências, o que é a causa mais prevalente de dor abdominal na emergência? GECA, gastroenterocolite aguda, ou GEA, gastroenterite aguda. Então, essa é a mais prevalente. E depois, o que vem logo na sequência das causas? Nesse artigo, eles consideraram causas geniturinárias como extraabdominais. Infecção do trato urinário, então, uma cistite, por exemplo. E depois, o que vem? Dor abdominal não especificada, coisas que eles não chegaram no diagnóstico. Então, assim, faz sentido eu pensar como primeira causa pela prevalência em apendicite para qualquer coisa, sendo que a apendicite não está nas 3 principais causas de dor abdominal na emergência? Não. E é daí que eu vou refinar minha história clínica para modificar a probabilidade. Mas se eu não sei qual é a prevalência das doenças no nível de complexidade que eu atendo, eu não sei qual é a minha principal hipótese. Porque é muito contraintuitivo eu pensar em mecanismos e eu posso estar sujeito ao viés de disponibilidade, que é eu estudei mais apendicite do que diverticulite. Então, um paciente com dor abdominal, eu penso inicialmente em apendicite. Diverticulite é mais prevalente. Lógico, são doenças distintas, em faixas etárias distintas, com apresentações distintas. O que eu estou querendo dizer é, tem que conhecer a epidemiologia das doenças. E quando eu conheço a epidemiologia das doenças, eu estruturo meu raciocínio de uma forma diferente, que é por queixa. Porque ao longo da graduação, você vai ter tudo fragmentado. Então, o que pode dar icterícia? As custas de bilirrubina direta. Sei lá. Hepatite, colestase. E as custas de indireta? Hemólise, erro inato do metabolismo. Tá. Onde que eu tenho a aula de hemólise? Na disciplina de hemato. Onde que eu tenho a aula de coledocolitíase? Na cirurgia do aparelho digestivo. Onde eu tenho hepatites virais agudas? Infecto. Onde eu tenho hepatites de outras etiologias? Hepato. Onde que eu tenho erro inato do metabolismo? Geralmente você nem tem essa aula, mas enfim. E não tem nenhuma fonte que reúna esses dados de prevalência para cada cenário. É por isso que você precisa saber ler e interpretar
artigos científicos, porque você vai ter que pesquisar no geral. Lógico, tem compilados, diretrizes de especialidade que colocam esses dados, mas você não vai ter um livro que vai te falar isso. Medicina não é fácil, não é intuitivo. Mas para concluir o raciocínio, conhecimento em gavetas, exatamente isso, Felipe. Você tem um conhecimento em diversas gavetas, só que o paciente ele não chega com um rótulo na testa, abrir a gaveta da hemólise, ele chega com icterícia. E eu não fui ensinado a investigar a icterícia, eu fui ensinado a conduzir uma anemia hemolítica, eu fui ensinado a conduzir uma coledocolitíase. O que eu faço com o paciente e a queixa dele? E daí é a hora onde o aluno erra, porque é a hora que chega um paciente com dor torácica e o aluno abre a gaveta da síndrome coronariana aguda, mesmo se for um paciente de baixo risco. Então, se for alguém com 20 anos, com uma dor torácica súbita, que não tem nenhum fator modificador de risco, como, sei lá, cheirar cocaína ou usar um anabolizante, não tem por que eu pensar que a pessoa está infartando, porque a prevalência de infarto nessa população é muito, muito, muito baixa. E como qualquer exame que eu vá pedir é modificador de probabilidade, uma coisa muito, muito baixa vezes qualquer coisa ainda vai ser uma coisa muito baixa. Então, vamos supor que eu atendo uma menina de 20 anos na emergência com uma dor torácica súbita no meio da noite que veio junto com um episódio de choro e formigamento em membro superior. Se eu pedir um eletro e tiver um supra que fecha critério, ela não está infartando. Porque a chance dela estar infartando era 0,1%. E o supra de ST que fecha critério, ele é um ótimo modificador de probabilidade. Se não me engano, ele tem uma razão de verossimilhança em torno de 11. Só que essa probabilidade 0,1 vira 1%. Ou seja, chegou uma menina com crise de pânico, você rodou um eletro, tinha 99% de chance de falso positivo e você tratou para infarto. E o tratamento para infarto envolve várias medicações. No caso do supra, até você mandar para um cateterismo ou trombolizar, se tiver em janela. E isso acontece porque você não sabe raciocinar dor torácica. Você sabe raciocinar síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda, epigastralgia aguda, porque é tudo dado em gavetas. Então, para ajudar na formação do raciocínio clínico, vale muito a pena você, primeiro, elencar as queixas mais prevalentes que chegam num PS ou numa PS, no serviço que você se propuser a trabalhar. E daí, com essas queixas mais prevalentes, você vai estudar a epidemiologia das principais causas e ver a frequência. Ah, eu tenho um paciente com tontura. Legal, qual que é a causa mais prevalente em idoso? É vertigem postural paroxística benigna. E em mulher jovem, enxaqueca vestibular. Você concorda comigo que se chega uma menina jovem com tontura, meu raciocínio é diferente de se chega um idoso com tontura? Até porque num idoso, a depender do padrão de tontura, eu posso pensar em um AVC posterior. Então, mas ok, aqui você está falando de prevalência. E os modificadores de probabilidade? Daí você tem, por exemplo, na tontura, um algoritmo que chama T-Trait, que vai classificar entre intermitente e persistente, provocada e não provocada, que vai ser 4 grupos diferentes para te direcionar o raciocínio para causas mais prevalentes daquele paciente em questão com aquele quadro clínico em questão. Então, você sempre tem que tentar ter na sua cabeça um algoritmo para queixa, dispneia, dor torácica, dor abdominal, lombalgia, cefaleia, tontura, e não um algoritmo por gavetas, porque, infelizmente, isso deveria ser dado na graduação, infelizmente, na maioria das vezes não é, e é aquele negócio. Se você for ficar esperando alguém mudar toda a forma como o ensino médico é feito, vai ficar esperando e não vai aprender até se formar. Então, nesse caso, eu dou várias dicas disso no Instagram, depois quem quiser trocar uma ideia no direct, fica à vontade, eu respondo sempre que eu consigo. Não tem solução fácil. Não tem uma coisa que eu posso falar, fica tranquilo, pega esse livro, você vai ver a prevalência, você vai ver o quanto o quadro vacinal modifica. Cara, é conhecimentos que vocês vão agregando ao longo do tempo, e o primeiro passo vocês já deram, que é estar numa discussão terça, 9 horas da noite, sobre a importância disso. E um alerta
que eu sempre gosto de dar para quem está no ciclo clínico é cuidado com a subespecialização precoce. Como eu disse, o objetivo da faculdade de medicina é te tornar um bom especialista, um bom generalista e não um bom especialista, e os melhores especialistas que eu já conheci eram bons generalistas. Então, se você sabe, no primeiro período que você quer neurocirurgia, não tem vantagens adicionais você começar a estudar neurocirurgia agora. Porque você vai ter que fazer 5 anos de residência disso. Ninguém vai te deixar operar um aneurisma cerebral porque você já viu 10 cirurgias dessa no seu internato. Então, consolide a base, aprenda o básico bem feito, saiba manejar as doenças mais prevalentes e depois, na hora certa, você foca no rodapé de especialidade para ser um ótimo subespecialista. Então, do ciclo clínico, é basicamente isso que eu queria falar. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre isso, alguma experiência, reclamação, discordância, estou aberto aqui e o resto é rapidinho, a gente já acaba. Vitor, é só mesmo compartilhar uma conversa que eu estava tendo com o Silvio e eu estava contando para ele que tô chegando O Silvio Pova? Isso, aham. E aí eu estava conversando com ele e falei assim, poxa, Silvio, eu tô num dilema e tal, eu gosto de muita coisa na medicina, ainda não consegui descartar as coisas que eu não gosto, tem mais coisas que eu gosto que eu não gosto, e aí? E aí ele me falou uma coisa que fez bastante sentido, que é, poxa, quando você chega num restaurante, não é legal experimentar um prato novo que você não conhece, não é legal você ler tudo, aprender as combinações dos pratos, ver o que tem de interessante, experimentar todos e depois decidir qual é o seu preferido. Faz mais sentido, você leva mais tempo, você pode voltar nesse restaurante várias vezes, do que você sentar, ter que apontar para um e falar, não, é esse que eu quero. Me parece muito rápido. Faz mais sentido. O Silvio não tem nem o que falar. O Silvio é um cara fora da curva, né? Mas é justamente isso. Eu acho que você pode decidir desde cedo, mas você não pode sacrificar as outras coisas. Porque assim, vamos supor que eu quero fazer cirurgia geral. Eu vou prestar clínica médica, eu pretendo fazer geriatria, mas vamos supor que eu quero CG. E daí eu passo meu ciclo clínico inteiro assistindo cirurgia. No meu primeiro dia do R1, alguém vai deixar eu operar algum paciente porque eu assisti um monte de cirurgia? Mesmo que eu sei fazer. Não. Alguém no meu R1 de cirurgia vai me ensinar coisa básica de clínica? Não também. Então você perdeu a janela de oportunidade de aprender clínica, não teve nenhuma vantagem profissional a não ser se gabar para o preceptor que você sabe coisa antes da hora. Só que você vai ser aquele cirurgião que precisa de um clínico para compensar um diabetes do paciente. E isso pessoalmente é bem feio, né? Então tem essa gafe aí. Aprenda as coisas na hora de aprender as coisas. Decida o seu prato depois que você chegou no restaurante, já viu todos, e prove novos pratos. Você tem que aproveitar a medicina como um todo. Eu sempre soube que eu não gostava de GO. No meu internato de GO, eu focava em coisas que têm relevância para o generalista. Por exemplo, eu assisti praticamente nenhuma cesárea. Por quê? Porque eu nunca vou fazer uma cesárea na minha vida. Então, agora entrando na discussão do internato, começa a irracionalidade do subespecialista achando que a rotina da subespecialidade é o mais importante. Como deveria, no mundo ideal, ser um internato de cirurgia? Deveria ser ambulatório de doença mais prevalente, deveria ser PS do trauma, deveria ser atenção pré-hospitalar de politrauma, deveria ser enfermaria de cirurgia. Como é que é? 8 horas acompanhando uma cirurgia que nem dá para ver porque tem 2 assistentes, o R3 e o R2 de prócto, de amputação de reto. E se sair, você é um babaca. Você é um aluno ruim. Só que qual é a relevância para a minha formação, que quero ser clínico, ou mesmo que não quero, ficar 8 horas no intra-op de uma cirurgia de uma neoplasia avançada? Basicamente nenhuma. Principalmente se eu não sei diagnosticar uma doença inflamatória intestinal. Se eu não sei tratar uma dispepsia funcional. Se eu não sei investigar uma diarreia aguda. Sugestão: estudar por síndromes é um bom pontapé, pensar em diagnósticos diferenciais e menos em gaveta. Exatamente. Isso. É basicamente isso que eu estou propondo. É você começar na queixa, classificar as diferentes possíveis síndromes dentro daquela queixa, por exemplo, tontura. Tontura é uma queixa?
e eu posso diagnosticar em algumas síndromes, tipo síndrome vestibular provocada persistente, síndrome vestibular intermitente não provocada. E daí, dentro dessas síndromes, cada uma tem uma etiologia principal, eu vejo a prevalência de cada uma e eu vejo o quadro clínico característico e como esse quadro clínico consegue modificar a probabilidade. É mais ou menos isso que eu estou propondo. E daí no internato, voltando, você passa basicamente mais tempo vendo o rodapé da especialidade do que vendo o geral. Quantos partos um aluno faz no internato de ó? Tem internato que faz. No meu, eu tinha ambulatório de distopia do assoalho pélvico. Na prova de residência da USP, cai isso todo ano. Cara, distopia do assoalho pélvico, você faz 3 anos de gineco, daí você faz uma especialização nisso, e só daí você começa a entender direito quais são os tipos de distopia, qual a cirurgia corretiva, como você classifica naquele POPQ. Cara, eu vou fazer clínica. Tipo, não faz nenhum sentido você me botar num ambulatório disso. Vamos lá, umas perguntas. Que dica você tá para quem está no internato e deixou passar a oportunidade de estudar MBE no clínico? A minha dica é, assim, eu não consegui conciliar no internato o estudo para a vida com o estudo para a prova de residência. Não consegui. Eu sempre gostei de estudar de maneira inteligente, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, mas eu não sou aquele cara que consegue estudar 7 horas seguidas. Então, o que eu fiz? Eu estudei para a vida no internato. Daí, quando eu me formei, eu fui uma das poucas pessoas da minha turma que foi com segurança para exercer, não fiquei com cagaço no meu primeiro plantão. Juntei um dinheiro no meu primeiro ano de recém-formado para não precisar de ajuda dos meus pais quando eu entrar na residência, e esse ano eu estou 100% concurseiro, estudando com uma carga horária super tranquila em comparação com a do internato e me bancando totalmente. Então, assim, talvez uma dica seja foque em estudar para a vida e deixe os rodapés de especialidade que caiam na prova de residência para segundo plano. A não ser que você seja uma pessoa que consegue fazer os dois. Eu não consigo. Então, acho que o internato vale muito mais para você aprender a ser um bom generalista do que para você decorar que, sei lá, síndrome de Peutz-Jeghers é uma síndrome pró-oncogênica que pode fazer pólipos hemartematosos no intestino e que dá lesões melanocíticas nos lábios. Eu já vi cair isso 10 vezes em prova de residência, nunca vi essa síndrome. Fui pesquisar a prevalência, é raríssima. Vale muito mais a pena eu saber como fazer adequadamente um rastreio de CA coloretal, que é um dos poucos que tem evidência clara de redução de mortalidade. Vale muito mais a pena eu estudar a diarreia. Vale muito mais a pena eu estudar a jeca, ou a GEA, que é a principal causa de dor abdominal na emergência. Então esse é meu conselho. Estude para a vida. Para provas, você deixa para segundo plano, e não estou falando que não tem que estudar, todo mundo quer fazer residência, todo mundo quer fazer num lugar bom, mas depois que você tiver 30 anos de formado, não vai fazer muita diferença se você passou direto em 2 anos, em 3 anos. Mas vai fazer diferença se você era um bom generalista ou não. E agora, Isabela. Eu queria saber se você vê que as provas de residência têm um papel significativo. Nossa, totalmente. Totalmente, não preciso nem falar sobre isso. A prova de residência ela é completamente desconectada com a realidade. Então, a gente bota um monte de super especialista que acha que a área dele é a mais importante do planeta para constituir uma banca. A gente parte de uma falsa falácia de que o básico todo mundo acerta, então tem que perguntar essas coisas. Não é verdade. É só você entrar em qualquer PS por aí e ver o tanto de conduta errada que a gente faz, o tanto de IBP para prevenir úlcera gástrica na enfermaria. A evidência que a gente tem é só para UTI e é super específica. O tanto de overuse de antibiótico que a gente faz, o tanto de medicação que não tem respaldo de alteração de desfecho clinicamente significativo que a gente prescreve. Então, o básico a gente não sabe, não. Inclusive, isso é uma coisa que, conversando com colegas preceptores de residência médica, eles reclamam. O cara que passou acertando 90% da prova da USP, chega lá e não sabe tirar uma história e conduzir um caso clínico de uma doença prevalente. Por quê? Porque não estudou ela não cai. Então, assim, existe uma diferença entre fazer uma prova difícil e perguntar conhecimentos úteis. Se eu perguntar para vocês aqui agora, qual antiagregante tem evidência de superioridade para o paciente que vai para um cateterismo, um paciente com infarto com supra que foi para o CAT,
ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel? Quem me responde isso? Eu imagino que ninguém ou a minoria. Isso é uma questão difícil, mas isso é uma questão importante. Infarto é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Isso é uma pergunta relevante de algo que todo mundo aqui vai atender quando se informar, infarto. Mesmo se você pegar um plantão que não é de vermelha, alguma hora vai chegar uma dor torácica. Agora, perguntar a síndrome de Peutz-Jeghers não é relevante. É assim que você faz um massacre cognitivo na educação médica. Quem te dá aula no ciclo básico não pratica a clínica, então não sabe o que é relevante e cobra rodapé. Quem te dá aula no ciclo clínico ou cultua rodapé, ou quer formar um subespecialista, um mini subespecialista, ou não sabe nada de MB, ou sabe e não fala. E as provas são todas decorebinha. E daí você chega na prova de residência, na prova da USP São Paulo do ano passado, bota uma mulher com uma massa no pescoço e pergunta qual é o tipo histológico mais provável do tumor de parótida dela. Era o adenoma pleomórfico. Muitas vezes eu vou atender um adenoma pleomórfico. Qual que é a urgência de eu saber o tipo histológico como generalista? Cara, isso vai ao cabeça e pescoço. Tudo bem, você pode até estadiar antes, enfim, mas isso é uma coisa consultável, isso é uma coisa que dá tempo de ler. Então, a gente tem uma cultura médica focada em mecanismos e rodapés de especialidades. As provas da graduação perpetuam isso e as provas de residência perpetuam isso. Então, de algum jeito ou de outro, você vai ter que fazer alguma coisa por fora para se adequar à realidade. Porque senão você vai formar generalista, você vai atender, você não vai saber atender e você vai todos os dias prejudicar pessoas. E eu não estou falando isso para assustar ninguém. Eu estou falando isso só para vocês terem uma noção da importância que é de estudar isso mesmo que não foi dado na graduação. E sempre dá tempo. A maioria das pessoas só cai a ficha na residência de que precisa de metodologia científica. Algumas nem caem. Quem cai no internato ainda está cedo. Quem cai no ciclo clínico está cedo. E quem cai no ciclo básico está perfeito. O meu caiu só na metade do ciclo clínico e até eu começar a ter qualquer tipo de conhecimento razoável disso, eu já estava no internato e eu ainda tenho muita coisa a aprender. Então, assim, é isso. E aqui a gente já falou bastante de expertise e raciocínio clínico e a gente falou de metodologia científica, mas o que a gente não falou é ética médica e preferências e valores do meu paciente, que é uma coisa que é totalmente dissociada da realidade. A gente chega na graduação, aquele professorzinho do primeiro, segundo ano dando aula de ética, discutindo beneficência, não maleficência, falando de princípios básicos da bioética, na prova cai testemunha de Jeová e transfusão de sangue. Mas quando alguém parou para falar com vocês de prevenção quaternária, de cuidados paliativos, depois de quantos minutos que eu faço uma RCP, eu paro. Eu vejo a maioria das pessoas fazendo isso random. É tipo, aleatório, acho que já deu. Qual é o prognóstico neurológico de um paciente submetido a mais de meia hora de ressuscitação cardiopulmonar? Então, assim, muita gente fala, eu fiz 1 hora de RCP achando que é um herói. Não é herói. Isso é desumano. É você fazer com que, se por um acaso essa pessoa volte, ela vai voltar sem nenhuma qualidade de vida. Então, assim, ética, raciocínio ético, moral, é uma coisa que muito provavelmente você não vai ter na faculdade. Então, você vai ter que se espelhar em algum preceptor dentro do internato, e é por isso que eu deixei para falar disso aqui. Metade da sala brigando uma com a outra. Você transfunde, você não transfunde? Cara, raramente eu tenho que indicar uma transfusão. Quando eu tenho, nunca foi uma testemunha de Jeová. Se for e tiver risco iminente de vida, tanto faz crença pessoal, você transfunde. Se for um filho, você... Enfim, essa é uma discussão alheia à realidade. A gente não discute como comunicar más notícias, como comunicar boas notícias, como fazer o paciente entender o que você está falando, o que eu posso dar de notícia, o que eu posso omitir de notícia. Eu tenho um idoso, ele tem um diagnóstico de câncer, a família pede para não contar. Você não conta? Muita gente não conta. Ele não tem direito de saber o que ele tem se ele manifesta interesse. Então, assim, ética é muito mais do que esse raciocínio dissociado de provinha e decorar 3 princípios da bioética. Ética é você ter conhecimento sobre as limitações da sua profissão. Então, leiam o Código de Ética Médica. É inadmissível você se formar e não ter lido ele de página a página, pelo menos uma vez. 2, sempre
sempre você tem que pensar de uma maneira empática. Então, como eu gostaria de receber essa notícia se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse meu avô? Como o tratamento é percebido pelo paciente, qual a experiência dele com a doença? Isso está até nas diretrizes de humanização e na parte da atenção primária à saúde, porque era uma coisa que era para ter um super enfoque e não tem. Então, método clínico centrado na pessoa, entendendo a pessoa e a experiência de doença, entendendo ela como um todo. O seu João, ele não está nem aí para o valor de LDL dele. Ele está preocupado se ele vai ter angina, se ele vai morrer, se ele vai ficar internado, se ele vai ficar dependente dos familiares dele. O seu João é uma pessoa, ele não é uma doença. E isso é um exercício que você tem que fazer diariamente. Eu vi no Insta esses dias de um emergencista comemorando um paciente que retornou após 62 minutos de ACP, mais 20 minutos já... Meu Deus. Beleza, o paciente retornou. Qual você acha que é o prognóstico neurológico desse paciente? E se a sua resposta for nenhum, você acha que vale a pena eu prolongar a vida de alguém que não tem nenhuma qualidade de vida? O nome disso é distanásia, é errado. A gente, inclusive, fala na bioética sobre ortotanásia, que é não prolongar o sofrimento de alguém que não tem perspectiva de melhora, seja ela de qualidade de vida ou prognóstica em tempo de sobrevida. Então, assim, isso não é intuitivo, isso tem que ser estudado. Cuidados paliativos você tem que sentar, ler, você tem que ver o paciente, você tem que tentar entender como o seu paciente está se sentindo com aquilo. O médico que tem raiva do paciente, começa um plantão de porta bravo com o paciente, tenta denunciar o paciente que veio pedir um atestado para o empregador, sem nem entender o contexto social com que fez com que aquele paciente está em provavelmente um burnout por causa do trabalho, queira um atestado, esse seja o único jeito dele conseguir um alívio de uma profissão exaustiva. Eu não estou falando que você vai dar um atestado falso. Estou falando que você tem que entender, você tem que se colocar no lugar, que você não tem que julgar. Você não está lá para fazer julgamento moral. Você não está lá para falar, esse é bandido, bandido bom é bandido morto. Você está lá para atender as pessoas, tratar elas como humanos. E é no internato que você vai ver quem é bom exemplo nisso, quem é mau exemplo nisso, e você se distancia do mau exemplo. Porque o médico ele pode ter o conhecimento técnico que for. Se ele não for humano, ele não é um bom médico por diversos motivos. Eu nem estou falando de romantização da empatia. Também não adianta nada você ser empático e não ter conhecimento técnico que embasa. Eu estou falando para você auxiliar um paciente a exercer a sua autonomia e tomar decisões informadas, você tem que ter a informação de qualidade, você tem que saber comunicar ela e você tem que saber adequar isso aos valores do meu paciente. O seu paciente chega falando que ele, sei lá, tem uma dor crônica e ele faz reiki e isso dá um alívio emocional muito grande para ele, você não vai pegar e falar 30 minutos de reiki ser pseudociência, não ter evidência empírica de que isso é besteira e que é para ele largar. Isso é importante para ele. E o que é importante para ele é importante para você. Lógico, no meu Instagram você vai ver eu falando que alguma coisa não tem evidência, mas isso é educação médica. Isso é diferente. Na consulta, o que importa para o paciente importa para você. Muitas vezes as pessoas procuram ajuda para serem ouvidas, para serem tocadas. Esses tempos eu examinei uma paciente no PS e ela chorou, porque ela falou que fazia muitos anos que um médico não relava nela. O exame físico para o quadro dela em questão, daquele dia, não fez grandes diferenças. Mas para a criação do vínculo e para a experiência dela com a doença dela e com a consulta, fez. Olha só, eu fiz uma coisa que medicamente não teve nenhuma relevância, mas para a paciente teve muita. Logo, foi uma coisa relevante. Olha, bibliografia específica de ética são os tratados clássicos. Vai ser bem teórico, vai ser dissociado com a realidade. Eu vejo isso como uma coisa que você vai ter que... Isso, tocava. Relava, tocava. Eu vejo isso como uma coisa que você vai ter que pegar através de exemplos de bons mestres, bons preceptores. Não é como aí relar. Aqui acho que nem tanto aqui, né? Eu sou do Paraná. Enfim. E por que eu estou falando de ética?
Porque tem duas coisas que são inegociáveis na sua experiência prática. E fica tranquilo, eu já vou acabar. 1, segurança do paciente. 2, sigilo médico. E as pessoas, os estudantes de medicina, não levam isso como se fosse negociável. Então, se o seu preceptor te deu a oportunidade de passar um acesso venoso central e você acha que não está indicado, não passe. Não existe um mundo no qual a segurança do paciente pode ser colocada para baixo para você aprender a fazer alguma coisa desnecessária. Se o seu preceptor manda você fazer uma gaso todo dia, lógico, se ele mandar, você não tem o que fazer. Não vai arrumar briga também. Mas eu estou falando, se ele te dá a opção, não faça qualquer coisa que pode prejudicar a segurança do paciente. E isso envolve desde um procedimento até pegar um emprego imprudente como recém-formado. Ah, eu sou recém-formado, eu sou brabo, eu estudava emergência, eu vou pegar uma sala vermelha. Você não tem como ter expertise prático-teórica para fazer isso. E no internato, além de seguir preceitos éticos, vai ser quando você vai ter o contato com a prática. E nesse caso, o seu objetivo como interno é formar a autonomia sua como médico. Então, se o seu preceptor não deixa você prescrever o paciente, faça numa folha de papel mesmo assim. Tente conduzir o caso, mesmo que mentalmente, do começo até o fim. Tire a história, faça o exame físico, faça uma hipótese sindrômica, pense em qual exame complementar é necessário e se é necessário para modificar essa probabilidade e qual é a sua principal suspeita etiológica e caso ela venha a se confirmar, qual tratamento você vai dar. Assim você se forma com segurança para atender as doenças mais prevalentes em um emprego prudente. Então, muitas vezes no internato reclamam, mas fulano não deixa eu fazer, fulano raciocina errado, meu preceptor não faz MBE. Realmente, esses são problemas dos internatos. Muitas vezes você está lá com o plantonista do dia, ele não está afim, ele não liga para você. Só que você tem a melhor ferramenta, e uma ferramenta de maneira humana, não se esqueça que a ferramenta é humana, que é para você aprender, que são os pacientes. E nesse caso, a análise de desfecho. Então, quando você atende um paciente, sempre busque fazer esse exercício mental e buscar o que aconteceu depois. Porque uma coisa que eu vejo muito é o cara no PS falando funciona na prática e prescrevendo uma coisa para o paciente não volta. Só que ele não sabe se esse paciente morreu, teve uma complicação do tratamento, teve um efeito adverso do remédio. Por quê? Porque não tem feedback. Então, sempre que você estiver numa enfermaria, ou você tiver o contato com um grupo de seus amigos no internato e foi interrompido o seu cuidado com o paciente, pergunta para o seu amigo ou para o profissional de lá, o que aconteceu com o seu fulano? Para você saber se o seu raciocínio estava certo, se a sua conduta estava certa. E isso, querendo ou não, é exercício de empatia. Olha, eu poderia falar isso para sempre aqui, mas já é 9h30 da noite. Eu acho que era mais isso, essa conversa que eu queria ter com vocês aqui. Era o que eu queria que tivessem me falado quando eu estava na graduação. Sempre dá tempo de estudar MBE e é imprescindível para você fazer uma prática médica minimamente razoável. Você não precisa saber o que o teste, sei lá, de que quadrado faz especificamente. Isso é uma coisa consultável. Você precisa ter uma noção dos 3 princípios básicos da medicina baseada em evidências, que é a ética médica, ou preferência e valores do paciente, expertise clínica, ou raciocínio clínico probabilístico, e a metodologia científica, ou aplicabilidade da melhor evidência disponível na sua prática clínica no dia a dia. Então, vão se familiarizando com isso. Tentem dar um jeito de, por conta própria, transpor as barreiras que eu sei que são impostas pelo ensino secular, desatualizado, professor sem didática e afins que todo mundo tem na graduação. Não tem como mudar isso do dia para a noite. Eu estou vendo que cada vez mais as pessoas se preocupam com isso, então estou ficando um pouco mais otimista. E é isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se quiser depois me mandar no Instagram, eu sempre respondo também. Vou mandar aqui. E obrigado aí por todo mundo me ouvir aqui hoje, por 1h30 na terça-noite. Mais alguma coisa, Felipe? Tem que ter bastante moral, né, pra ter essa audiência. Não é todo mundo, não. Vitor, eu acho que é mais agradecer mesmo, o pessoal ficou bem contente. Imagino que você tenha trazido pontos que, assim, literalmente não são discutidos em sala de aula. Muitos deles passam, assim, paralelamente, e buscar por fora tem sido algo, assim, indiscutível.
Parece que cada vez mais medicina é muito mais secundária a uma formação médica, humana e profissional que a gente vai fazendo. Então, meio que eu assisto aulas de medicina, mas eu estou cotidianamente estudando assuntos que são mega importantes sobre a minha vida profissional. Acho que você trouxe essa reflexão, ficou bem legal mesmo. Acho que só tenho que agradecer mesmo. Obrigadão mesmo pelo convite. Fica aberto aí a porta dos Stars para próximos encontros. Opa, muito bom também. E, gente, precisando de qualquer dica, referência bibliográfica, o que eu souber, eu mando. O que eu não souber, a gente pesquisa. Fiquem à vontade aí para me chamar no privado se precisar. E é isso. Boa noite aí para vocês. Obrigado aí por todo mundo ter me ouvido.